Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa quinta-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. Hoje, feriadão aí, Consciência Negra, uma data extremamente importante que muitos estados da federação, não é todo o país, mas muitos estados da federação hoje já realiza esse feriado. Na verdade, o país ainda precisa ter muitos resgates e a gente vai entender melhor nessa reportagem já aqui do nosso programa a participação dentro de uma consciência, dentro de uma valorização, mas acima de tudo de um respeito para todas as pessoas negras desse país. A gente vai entender um pouco mais a história do Zumbi dos Palmares. Inclusive esse feriado é em memória justamente a Zumbi dos Palmares. Antes de chamar a matéria, deixa eu dar aqui uma boa tarde para minha irmã Socorro Sampaio, preparada para conduzir conosco essa quinta-feira, né, Socorro? Oi, Conceição, preparadíssima já hoje, quinta-feira, Conceição. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, não é? Aqui com o nosso amigo Alunei, que vai continuar falando, como faz todas as quintas-feiras, sobre as drogas. E hoje a gente vai trazer o tema que é a droga nas escolas. Então é importante você assistir, porque aí você vai saber lidar de fato com o tema. Agora, Conceição, você falou do feriado, não é? É bacana curtir o feriado, muitas pessoas curtem, saem, viajam, curtem junto com a família, mas nem sempre a gente entende exatamente o significado da data, não é? E é bacana, eu trouxe algo aqui que me chamou muita atenção, porque o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra foi celebrada em 20 de novembro, instituída aí oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, portanto, assim, muito recente. A data faz referência à morte do Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, e foi a morte do Quilombo em 1695 que motivou, na década de 70, o movimento negro unificado contra a discriminação racial. O Zumbi, portanto, é o símbolo da luta e a resistência dos negros escravizados no Brasil e a luta por mais direitos que os seus descendentes reivindicam. E a gente Tão importante lembrar, não é, Conceição? É muito importante, Socorro, até porque a gente precisa construir um país livre, um país de todos e de todas. Verdade. E a gente sabe que a discriminação, ainda que seja crime previsto aí na Constituição do nosso país, no dia a dia a gente sabe que, infelizmente, nós temos atos discriminatórios, sim, não é? Sendo vivenciados por tantas pessoas. A mulher negra sofre discriminação, o homem negro também sofre discriminação. Então a luta maior, quando se lembra em memória Zumbi dos Palmares, é justamente para que a gente não aceite preconceito, para que a gente também possa ser um agente transformador de tudo aquilo que nós não aceitamos. E nesta reportagem de Ademilton José, a gente entende melhor a importância do Zumbi dos Palmares, mas acima de tudo, destacando, né, Socorro, que o mais importante é justamente você ter essa consciência de que discriminar é crime. Olha, o Dia da Consciência Negra está sendo comemorado em grande estilo pelos alunos da Escola Municipal Rubens Werner, que está localizado dentro do coração do bairro Novo Jael, zona norte da cidade de Manaus. Portanto, a gente mostra mais um pouco da reportagem de Ademilton José. Mas agora, Socorro, tem novidades chegando pra gente. Quero agradecer muito a você que mais uma vez nos dá companhia nessa quinta-feira, feriadão, sem casa, aproveitando. Como lembro novamente que não é em todo o país esse feriado, só em alguns estados da nossa federação. Então, Socorro. Pois é, Conceição, estou aqui com um amigo nosso, olha, do projeto Celso, que vai acontecer aqui na nossa cidade. Eu estou aqui com o nosso amigo
Jonatas Ribeiro. Seja bem-vindo. Ele Nós veio que fazer um agradecemos. convite, não é isso, querido? Mas a gente quer agradecer antecipadamente por essa dupla mais do que dinâmica, Conceição e Socorro, que faz o sucesso na nossa cidade. Obrigada, querido. Nos dias 22 e 23 acontece na cidade de Manaus um projeto chamado Excelsior, onde nós teremos Laura Moreno, Sérgio Sais e também o quarteto Vox, que estarão se apresentando nos dias 22 e 23 lá no Espaço Canaã. Bacana. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pro telespectador, né, que tá em casa. Isso. Tá aí, ó. Será Então- que dá para mostrar aqui? Maravilha. Bacana. Muita gente, Aí, ó. minha Socorro, perguntava porque, na verdade, eu sou um dos artistas que trabalhei exatamente com a estrutura do boi, mas a gente está fazendo um trabalho de música cristã. E eu vou estar cantando, apresentando lá. E para você que gosta de música de qualidade, instrumental, vocal, com quartetos, solos e instrumentais, é nosso convidado. Eu quero dizer que a dupla mais do que dinâmica vai estar conosco. Dupla dinâmica, Conceição e Socorro. Olha aí, Conceição. Opa, que Essas são, de verdade. Contatos 91 15 7992 e nós aguardamos vocês para um evento de qualidade e de música excelente. Ô, amigo, obrigada aí pelo convite, Nós tá? é que agradecemos E a antecipadamente. gente agradece e também convida aí todos os telespectadores. Beijinho aqui. Volte sempre. Voltaremos, Tá bom? com Beijo certeza. pra todos. Obrigado. Olha, a gente agora faz um giro policial para você. Vamos lá. Policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros capturaram na terça-feira no centro da cidade Maria de Nazaré Felipe de Vasconcelos, de 44 anos. Ela foi presa por ter matado a golpes de faca Patrícia Marques de Oliveira, de 23 anos. O crime ocorreu no dia 15, na zona sul da capital do estado. Maria de Nazaré foi presa por volta das 11 horas de ontem, quando passeava na Avenida Epaminondas, no centro da cidade. Para o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, esse caso já foi elucidado pela polícia. Ela vai ser indiciada por homicídio, qualificado no caso por motivo fútil, como você já falou, né? E se tiver outras qualificadoras, posteriormente ficarão a critério da justiça acrescentá-las para que ela responda também pelas qualificadoras. Outro caso foi registrado na Delegacia de Entorpecentes, onde o titular, delegado Jorge Gomes, apresentou Jerônimo Magno da Silva e Silva, de 38 anos de idade. Com ele, a polícia conseguiu prender 2,5 kg de drogas, entre ox, maconha, além de um revólver calibre 38. De acordo com o titular da DEPRE, o traficante já vinha sendo monitorado por moradores, além dos investigadores da DEPRE. Numa investigação que já durava aproximadamente 30 dias, ele saiu da penitenciária recentemente, foi condenado por tráfico de drogas a 3 anos e 4 meses e continua a traficância. Então ontem nossas equipes encontraram o melhor momento para poder efetuar a prisão, foram até a residência dele, sabendo que lá ele já estava montando já um pequeno laboratório, conseguimos efetuar a prisão com bastante êxito. Agora vamos até o município de Iranduba, que o repórter Gerson Guerra tem mais informações sobre uma caminhada contra a violência. Moradores e alunos de escolas públicas de Iranduba realizaram passeata pelas principais ruas, reivindicando mais segurança. A concentração aconteceu na Praça dos Três Poderes. Cartazes e faixas mostravam fotos da estudante Anne Strauss Magalhães, de 12 anos, assassinada no final do mês de outubro. O corpo da menor foi encontrado depois de 16 dias em adiantado estado de decomposição. A gestora da escola onde a menor estudava falou do objetivo do evento. Nós estamos em busca de paz, né? Em busca de que os nossos governantes possam ter um olhar mais sério, mais severo, quanto à segurança dessas crianças na escola. Na mesma noite que ela sumiu, procurei, mas falaram que só iam poder fazer alguma coisa depois de 24 horas, sabe? Eu ia lá, implorava, mas eu ainda cheguei a falar, se vocês só vão
procurar quando aconteceu pior com a minha filha e o que foi que aconteceu, sabe? Nós não temos segurança em canto nenhum. Nas escolas não tem segurança, nos bairros não tem segurança, nem aqui nem em Manaus. Olha, é muito triste a gente vivenciar os momentos que nós hoje estamos vendo. Porque a violência tomou conta de tudo, a droga, ela toma conta de tudo a cada dia, e o Brasil, ele precisa ser maior do que a droga. Eu acredito que o Brasil é maior que a droga e principalmente acredito num Deus que pode resgatar as pessoas. Quando nós queremos esse resgate, Deus está sempre pronto, porque nem sempre nós temos merecimento, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ainda que sejamos pecadores, Deus abomina o pecado e salva o pecador. Então que a gente aproveite esse momento. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui com a Lunei sobre a droga nas escolas. Vamos ouvir também a nossa querida Silvinha Araújo, que já está conosco aqui. E a gente vai bater esse papo sobre algo que tanto nos incomoda, nos inquieta, pais, mães, porque a gente vê sempre alguém perto da gente ou dentro da nossa casa já está lá no fundo desse poço. Então a gente faz o intervalo e volta já já com você. E o Alunei, nessa quinta-feira, mais uma vez está conosco para falar de um tema que tanto nos importa, nos interessa, que é justamente como combater, como evitar, como prevenir as drogas aí na sua casa. Hoje vamos falar um pouco das escolas, né, Alunei, desse trabalho que é preciso acontecer no dia a dia. A gente acabou de mostrar aí uma matéria onde a violência, certamente, ela é provocada pelo uso das drogas. Como evitar isso nas escolas, hein, Alunei? Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, que é um espaço importante para a sociedade amazonense. E as escolas são, na verdade, a vitrine para a venda de drogas. São os primeiros clientes, não é? E nós vamos ver que mais de 80%, deputado, da violência, seja ela contra si mesmo ou contra outros, a droga está presente nesse cenário. Então, as escolas hoje, e a maioria das pessoas que estão causando esse tipo de violência, seja no trânsito, seja em casa, ou seja com a vizinhança, estão ainda na fase estudantil, estão estudando e conheceram as drogas. O pior, conheceram as drogas através das escolas. Prevenir isso tem que ser um trabalho sistemático, não é? Não só de palestras, não só de colocar um palestrante dentro da escola para falar de drogas uma vez por ano, que é o que acontece hoje em dia. A prevenção, apesar de todo mundo falar que é o mais barato, né, e que é o mais coerente se fazer, ainda se faz pouquíssimo. A prevenção hoje não é feita realmente de maneira intensiva e sistemática dentro da escola. E precisa ser. Eu não estou nem falando aqui, deputado, de uma matéria transversal. Mas materiais, produtos, pessoas preparadas, desde do porteiro, né, que eu chamo de guardião do templo do saber, desde lá até a pedagoga, preparada para lidar com esses assuntos, inteirada com esses assuntos, que ela possa ter material para pesquisar, para conversar com seus alunos, porque é muito difícil perceber. Tanto é verdade que a família amazonense, isso é um dado só nosso, só do Amazonas, leva de 2 a 5 anos para perceber que um filho está usando drogas. Olha só, mora comigo, vive debaixo do mesmo teto, mas eu ainda levo de 2 a 5 anos. Que dirá o profissional da escola, que não convive 24 horas com aquele menino ou com aquela menina. Então é preciso ter material suficiente para que eles possam perceber com mais rapidez. Conceição, eu queria até fazer uma pergunta para o Alunei, porque ele é psicanalista, não é? E muitas pessoas perguntam isso através do WhatsApp. Como é que funciona a informação na cabeça dos jovens, não é? Porque muitos jovens, eles são curiosos. Então, nas escolas, geralmente acontecem as palestras, a gente sabe que isso também é importante, mas como é recebido essas informações para um jovem? Alunei, você que é psicanalista e conhece muito bem o nosso cérebro. Eu não vou nem falar da psicanálise em si, mas eu vou falar do palestrante. Esse é um assunto que já é levado para a escola com desabor.
o aluno dificilmente quer ficar dentro de sala de aula para escutar sobre drogas. Primeiro, por quê? Porque todo mundo sabe alguma coisa sobre drogas. Todo mundo sabe. O que tem que convencer hoje o aluno não é mais chegar e dizer, não, a droga não presta. Não é isso, não. É procurar entender o mundo do jovem dentro da comunidade escolar. É levar para ele informação para que ele possa, se interessando, por exemplo, com um romance, com um material que não seja plenamente científico, para que ele possa ler, como lê qualquer outra revista, qualquer outro livro, e possa se interessar pelo assunto, pela história, que ela possa mostrar para o aluno. Isso são estratégias pedagógicas para que nós possamos convencer o aluno de ele se interessar pelo assunto. Porque quando fala é droga, palestra de droga, é muito difícil. Pelo menos a metade da turma querer ficar dentro de sala de aula. Quero também conversar aqui com a Silvinha, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Daqui a pouco a gente vai ter aí um louvor com a Silvinha. Mas vamos falar um pouco também desse trabalho de evangelização com a juventude, hein, Silvinha? Isso, eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Uma boa tarde para todos os ouvintes, né? Esse nosso trabalho de evangelização é baseado também um pouco do nosso testemunho, da nossa história que a gente passou, eu e meu esposo, né? O que nós sofremos nesse tempo foram 10 anos que eu tenho de convivência com meu esposo, né? 10 anos de casamento com as drogas, no meio de tudo isso, né? Eu fui a esposa que não bebia, não me drogava, não me prostituía, mas o meu esposo já tinha esse lado, né? De beber, de se prostituir. Era um casamento tudo isso a 3, então. Isso. Não era, Silvinha? Então, eu já mostro para os jovens o lado até mesmo das meninas, né? De se envolverem com um rapaz que usa droga, de se envolverem nessa vida aí perigosa que leva a um caminho de perdição, né? Então, o único caminho que nós podemos mostrar para as outras pessoas é a palavra de Deus, né? É Deus quem pode transformar a vida de uma pessoa. Nós cremos nisso porque nós temos esse testemunho real na nossa vida. A partir do momento que o meu esposo aceitou a Jesus, né, ele teve sua vida totalmente transformada. A partir do momento que ele se entregou totalmente para Jesus, ele pôde ter a sua vida transformada. E é essa palavra de incentivo que eu quero deixar para os jovens, porque o melhor caminho é Jesus. Se você se entregar para ele, eu tenho certeza que ele pode mudar a sua vida. Agora, Conceição, eu até fiquei, de fato, entusiasmada com a história, né, da nossa amiga que canta gospel, que é uma pessoa tão jovem ainda, não é? E que já evangeliza, assim, tantas vidas. E você falava do seu marido, porque ele usava drogas, se prostituía. E você, mais jovem ainda, não é? Isso. Então, como é que você lidou com essa situação? Porque muitos abandonam o barco, né? É verdade. Foi muita luta, realmente. Foram anos difíceis para mim, 10 anos muito difíceis para mim. E eu só pude realmente encontrar a solução para o meu problema, para a minha vida, a partir do momento que eu aceitei a Jesus também, porque antes eu era desviada do caminho do Senhor. Então, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, é que eu pude ter a minha vida transformada. O meu esposo também, depois que ele aceitou a Jesus, nós tivemos a nossa vida totalmente transformada. E foram, assim, anos muito difíceis mesmo. Só quem passa por esse problema é que sabe, né, de tudo que a gente passa. Só quem está dentro do problema é que pode ver a dimensão, né, do problema. Quem está dentro é que sabe. Porque muitas vezes a pessoa que usa droga, ela está aprisionada naquilo. Mas quem está convivendo com ela está sofrendo muito mais. Então, eu sofria junto com ele. E eu só tive vitória mesmo em Jesus. Eu não tive outra solução. Silvinha, que bacana, não há outra solução. Não, e outra coisa, que o mais interessante é quando você não desiste da outra pessoa. Quando você pede essa força a Deus para que você possa ser também um agente transformador da sua vida e da vida de uma outra pessoa. É mãe que intercede pelos filhos, são os filhos que intercedem pelos seus pais, é a esposa intercedendo pelo companheiro, o companheiro intercedendo pela mulher. Isso faz uma corrente de transformação, né? Parabéns, Silvinha, viu? Estamos de volta com o nosso Câmera 13, hoje, quinta-feira, né? Você em casa nos acompanhando, em Manaus e também aí no interior do estado. E a Socorro está chegando aí, né, Socorro? Com novidades agora e daqui a pouco tem música pra gente ao vivo. Mas olha, o Alunei está conosco, você pode fazer sua pergunta, tem muita gente questionando, isso faz a diferença quando a gente aprende um pouco mais sobre as drogas para
para dentro de casa saber como lidar se esse problema tiver que acontecer. Eu espero que não, mas muitas famílias vivenciam de perto essa realidade. Olha, gente, nós estamos aqui com a Silvinha Araújo. Esse trabalho aqui de divulgação ela trouxe pra gente, para mostrar aqui na Band, e contou um pouco a história dela, do casamento dela, da presença de Deus na vida dela, no combate às drogas, e tudo isso ela acabou reproduzindo, louvando a Deus. Uma forma de agradecer, né, Silvinha? Verdade. Primeiro, muito bom estar te recebendo aqui, amiga. Parabéns, obrigada. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, contando um pouco da minha história, mostrando esses louvores vindo direto do trono do Senhor para mim que eu possa ganhar vidas. Na verdade, esses louvores não são nem para honra e nem para minha glória, são para a glória do Senhor, para que vidas possam ser ganhas através desses louvores. Agora, Silvinha, a gente já vai cantar e é muito bacana quando você também, através da sua vida, você resgata outras vidas. É verdade, é muito gratificante você poder ver vidas sendo transformadas, né, através do seu testemunho. Claro que o poder é o Senhor quem transforma, mas através do nosso testemunho nós podemos ganhar outras vidas para Ele, sim. E eu creio nisso. Então vamos cantar? Amém. Vamos cantar. Silvinha Araújo ao vivo para você. Glória a Deus. Livre hoje eu sou, pelo sangue do Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que o mundo salvou. Foi naquela cruz que Jesus me Olha só que maravilha, a promessa de Deus. Silvinha Araújo, é todo um testemunho da vida dela, do casamento dela. Falou pra gente aqui que Deus resgatou a vida dela, do marido, não é? Isso. Muitas bênçãos para você, vidas restauradas, bênçãos nas nossas vidas. Amém. Silvinha, foi um prazer tê-la aqui. Venha sempre. Amém. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Amém. Como é bacana quando a gente tem testemunhos assim como da Silvinha, porque isso reforça o que você está dizendo. Esse resgate é possível
principalmente com a presença de Deus na vida das pessoas? O mais importante é isso, quando a gente reconhece que Deus fez isso. Porque muitos se recuperam e Deus continua no anonimato, não é? Muitos recuperam e Deus fica no anonimato. Mas o importante é quando a gente vê uma vida restaurada e dá o crédito para o Criador, não é? Porque foi Ele, sem a ajuda dele, nós não conseguiríamos. Isso é maravilhoso. Alunei, nas escolas, qual tem que ser o cuidado, na sua opinião, do professor? Porque hoje é tão difícil também, né? A gente vê tanta violência que os professores sofrem, às vezes, dentro da própria sala de aula. E aí, como é esse cuidado, esse olhar? Bem, a polícia tem que ser a última a ser chamada nessas situações, né? Mas assim, a equipe tem que estar integrada num trabalho metódico e num trabalho sistemático de informação. As pessoas, o professor, no momento em que vê alguma coisa suspeita, tem que ter uma equipe que coordene um trabalho para chamar esse aluno, para ter uma atividade com esse aluno, para também reconhecer a sua família, quais são os problemas com os alunos. Aí o papel do assistente social é importantíssimo nessa atividade, para reconhecer quais são as dificuldades que a família enfrenta, porque às vezes o aluno é somente o reflexo, o aluno não, o ser humano, é somente o reflexo dos problemas familiares. Em termos de números, nós temos em relação ao estado do Amazonas, a juventude, esse acesso às drogas? Olha, nós temos um número de 2009, que é um número já ultrapassado, mas como pouquíssima coisa efetivamente foi feita para mudar esse quadro, nós tínhamos em 2009 30% das escolas municipais com problema de drogas. E esse é um dado do Conselho de Drogas da época, que foi destituído e nunca mais foi reeleito. O CONEM. O COMAD, que é o Conselho do Município. O CONEM é do Estado. E esse é um dado importante. 30%, ou seja, de cada 10 escolas, 3 tinham problemas com drogas. A prefeitura tem que resgatar o conselho, é importante. E não só isso, fazer uma atividade sistemática e permanente nas escolas. O pessoal que está mandando através do nosso WhatsApp, estão denunciando a empresa JM Serviço Limitada, que não pagou aí o salário dos funcionários, tá? E nem também deu o vale transporte aí dos funcionários. Então tá todo mundo reclamando. Final de ano não dá, não é, Conceição? Aí é difícil. Nem só final de ano, mas todo mês, né? Trabalhou, tem que ganhar, não é, gente? Tem que receber, né, Socorro? É verdade. A gente teve um problema no áudio, na matéria. Vamos repetir. A gente vai agora mostrar a consciência negra. É isso? Vamos lá, então. O Dia da Consciência Negra está sendo comemorado em grande estilo pelos alunos da Escola Municipal Rubens Werner, que está localizado dentro do coração do bairro Novo Jael, zona norte da cidade de Manaus. Alunos que fazem parte da Escola Municipal. E aqui do meu lado está Marquise Monteiro, que é a gestora da escola, e vai falar pra gente sobre a segunda Mostra Cultural Diversidade Étnico-Racial. Esse dia vai ficar marcado. Com toda certeza, essa é a nossa segunda Mostra Cultural, onde nós estamos mostrando um pouco da influência afro na nossa brasilidade e especificamente sobre a musicalidade. É o nosso foco no dia de hoje. Né? Vale a pena participar? Vale a pena participar, porque o nosso movimento, esse projeto que nós estamos desenvolvendo na escola, ele é desde o início do ano, onde nós trabalhamos o respeito à diversidade e à cultura afro-brasileira. Esse dia influencia em quê na vida de cada um dos alunos? Para que nós possamos trabalhar com nossas crianças o respeito à diversidade, à cultura de cada um. Obrigada. Ademilton aí pelas informações, muito bacana mesmo. Agora, Alune, a gente está no finalzinho do programa já. Conceição, só para falar de novo aqui, olha, JM Serviço Limitada não pagou aí, né, o vale transporte nem o salário dos funcionários. Repetir aqui, porque o pessoal tá ligando, tá todo mundo querendo receber, tá certo, né? O pessoal trabalha quer salário. Sem dúvida.
Alunei, qual o contato que as mães podem fazer com você, tendo necessidade ou não tendo necessidade? Porque uma orientação é muito importante, né? A prevenção é sempre o melhor remédio. Enquanto está no campo da prevenção é muito melhor, infinitamente melhor do que estar no campo do tratamento, né? Então o telefone é 3877-4967, 3877-4967, e o NAF fica na rua Luiz Antoni, número 571, bem atrás do Rio Negro Clube. Não tem erro. O ônibus para na frente do Rio Negro, você dá a volta no Rio Negro, o NAF está bem atrás do Rio Negro Clube. E qual o recado, assim, direto para os jovens que acompanham o nosso programa? Procure viver. Procure Deus, procure preencher a sua vida com amor do que com as drogas. Procure preencher sua vida com sua família. Se tiver dúvida, pergunte. Eu sempre digo isso para os meninos do NAF. Tem dúvida? Não faz nada na dúvida. Pergunta do teu pai, pergunta da tua mãe, pergunta do pastor, do padre, que vai ser melhor, com certeza, a resposta. Trabalhe, não é bacana aí suar a camisa, suar mesmo, não é, Conceição? Eu recordo, Alunei, quando você dizia isso, que desde pequena eu gosto de ter minhas coisas. Isso é tão importante para um jovem, não é? Procurar caminhos sadios, tem tanta forma de se viver, aí participando aí do orçamento da família, ajudando seu pai, ajudando a sua mãe, e é isso que faz a vida caminhar para um caminho do bem, não é? Agora, Ney, a gente sempre fala, e já falamos já no finalzinho do programa, algumas situações que envolvem a família quando alguém experimenta a droga e continua na droga. E esse cuidado, esse olhar, tem que ser um olhar permanente, sim. As drogas estão aí, a gente for analisar em termos de percentuais, 90% praticamente dos crimes que são praticados, eu estou colocando 90%, mas até pode ser mais, não sei, não é? Pelo menos aqueles que nós mostramos, sempre esses crimes começam em função das drogas. Isso é algo que mata qualquer família, destrói qualquer família. Eu acredito sempre que nós temos que cuidar das famílias. Esse cuidar faz a diferença. Então, meu querido, muito obrigada. Na próxima quinta a gente se encontra aqui. Se Deus quiser. Muita saúde para nós. Para nós. Não Obrigado. É verdade? Socorro, querida. Beijos, fiquem todos com Deus e permaneçam na Band. Ok. E olha, a gente vai encerrar, viu, Alunei, com mais uma música aqui da nossa querida Silvínia Araújo, mas eu quero já agradecer sua presença e convidá-la para voltar outras vezes com a gente. Amém, volto tá bom? sim. Então, gente, um beijo para você, fica com Deus e a gente amanhã se vê aqui para uma super sexta-feira no Câmera 13, programa da nossa gente. Silvínia Araújo, ao vivo. Problemas na mão do Senhor, porque Ele é o único que pode resolver a sua situação. Andava tão distante, tão sozinha, tão calada. Persiste até o fim, pois eu nunca desisti e por você vou até o fim. Andava tão distante, tão sozinha.